Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também na internet. Estamos em futura.org.br. Acessando o nosso site, você encontra aí essa janela que se abre automaticamente para você conferir o nosso programa ao vivo na tela do seu computador, do seu tablet, do seu celular, em tempo real conosco em qualquer parte do mundo. E aproveitando que você vai estar aí no nosso site, aproveite e confira aqui na aba de programas, Conexão Futura, vai aparecer para você e aqui tem um playlist com todas as nossas entrevistas mais recentes, inclusive a de hoje estará aí disponível em breve aqui também na internet, basta acessar futura.org.br/Conexão Futura. E no programa de hoje vamos falar sobre gravidez na adolescência. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 2 em cada 10 crianças nascidas vivas no ano de 2010 no Brasil eram filhos e filhas de meninas de 19 anos ou menos. E 12% das nossas adolescentes de 15 a 19 anos possuíam pelo menos um filho. Esses dados apresentam redução quando comparados aos números registrados na década anterior, do ano 2000, mas ainda preocupam, não só aqui no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 5 adolescentes e jovens que deu à luz com menos de 18 anos. E além disso, a OMS também alerta que é elevado o número de mortes entre pessoas de 15 a 19 anos, essas meninas que não resistem às complicações pós-parto. Bom, todos sabem que a gravidez precoce oferece riscos como a prematuridade e o baixo peso do bebê e também afeta o desenvolvimento do próprio corpo da gestante, né, que está em formação ainda como adolescente. E o pré-natal, o acompanhamento terapêutico, o apoio familiar e o bem-estar pessoal são fundamentais nesse momento tão delicado na vida de uma jovem. Então a gente conversa sobre as dificuldades e as mudanças na vida de uma jovem mãe, hoje aqui no estúdio conosco, Mariana Azevedo, que é coordenadora geral do Instituto Papai. Bem-vinda, Mariana, tudo bem com você? Tudo bem. Também conosco no estúdio está a Fabiana de Paula, estoquista, aqui ao meu lado. Ela que teve filho quando adolescente, vai compartilhar um pouquinho da história dela conosco. Obrigado, Fabiana, pela presença. Obrigada. E ainda conosco aqui no estúdio está o Paulo Galo, que é professor de ginecologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado aí. Aproveite para tirar as suas dúvidas, compartilhe essa história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões. Se você conhece alguma adolescente grávida, já passou por essa situação na sua família, mande essa história para a gente, para repercutirmos aqui no estúdio. Vamos lá primeiramente ao facebook.com/canal Futuro Oficial. Você já encontra aqui esse post que você pode curtir, comentar, compartilhar, deixando registrado aqui embaixo a sua questão, que daqui a pouquinho eu trago para o estúdio para os nossos entrevistados. E ainda lá no Twitter, você tem outra opção em até 140 caracteres. Mande uma mensagem para a gente. Tem inclusive essa videochamada aqui que gravamos agora há pouquinho para chamar o pessoal do Twitter em @canalfutura a mandar aí perguntas para a gente também, participações. Também temos outra opção, que é o WhatsApp. No seu celular aí você pode salvar nosso contato do Canal Futura em 21 968 668 414, números todos aqui embaixo também para você. E ainda, se não ficar satisfeito por esses meios mais eletrônicos, tem um bom e velho telefone fixo. Ligue aí para a gente, 0 operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda o seu recado, o seu sinal aí para a gente, eu começo o nosso bate-papo aqui. Obrigado mais uma vez aos três pela presença, bem-vindos. E quero começar ouvindo a Fabiana, que está aqui do meu lado. Como eu disse, ela teve filho na adolescência. Com quantos anos, Fabiana? 17. Com 17 anos. 17 anos. E foi uma gravidez planejada ou não? Como foi nesse momento em que você, naquela época, se descobriu grávida? Então, aos 16 anos, planejei a gravidez. Uhum. Eu estava com o pai da minha mais velha, então eu quis engravidar. Uhum. Aí, com 16 engravidei, com 17 ela nasceu. Né? E foi como você tinha esperado? Você já tinha esse namorado na época, já estava com ele? Eu já morava com ele desde os meus 15 anos. Uhum. Desde os meus 15 anos eu morava com ele e já tentava engravidar. E consegui engravidar aos 16. E foi exatamente como você tinha esperado? Não. Não foi. Não foi por quê? Não. Porque eu imaginava que criança dormia a noite toda. Que criança não chorava. Uhum. Criança chorava só quando tinha fome. Mas não é assim. Criança chora com cólica. Criança chora para dormir. Criança tem fome. E eu queria dormir, adolescente gosta de dormir. E madrugada toda, Thaísa chorava. Uhum. E eu tinha que acordar. E eu falava assim, mas não era assim que eu imaginava. Eu imaginei que eu ia comprar a melhor chupeta, o melhor vestidinho,
era passear com ela num carrinho, mas não, a realidade foi outra. E aí você acabou descobrindo na prática como era ser mãe mesmo, né? Já volto a saber mais dessa história, eu quero ouvir da Mariana também. Mariana representa o Instituto Papai, que trabalha com adolescentes, meninos e meninas, adolescentes que se descobrem, né, grávidos. E tem essa questão, nem sempre a adolescente engravida de forma como uma surpresa, né? Muitas vezes, no caso da Fabiana também, planejam, mas a expectativa é outra em relação ao que de fato é ser pai ou mãe, né, Mariana? Exatamente. Queria pontuar duas coisas em relação ao que Fabiana traz, uma coisa que a gente vê é que a sociedade, de uma maneira geral, sempre concebe a gravidez, que acontece na adolescência, como uma gravidez indesejada ou não planejada pela adolescente ou pelo adolescente. E o que a gente escuta, né, nas conversas, nas pesquisas que a gente faz, é que muitas vezes a gravidez ela é planejada e às vezes, se não é planejada, ela é desejada, seja de maneira expressa ou não. Claro que não é todos os casos, mas isso acontece bastante. E como, de alguma maneira, esse desejo ou esse acontecimento, ele é visto por nossa sociedade como algo não desejável, né? Porque, de alguma maneira, transgride o que a família, o que a escola, o que a sociedade espera que aquele adolescente faça, que é estudar, trabalhar, casar para ter filho, né? Isso acaba gerando impactos negativos, que é a falta de apoio, a falta de políticas públicas para essa gravidez que acontece nessa fase da vida. Claro que existe também a gravidez que é indesejada, não planejada, que acontece nessa fase, mas não são todas. Como também, não em todas as gravidezes que acontecem na fase adulta, também nem todas são planejadas e desejadas, na verdade. Então, isso é algo que tem uma grande variabilidade, né? E a gente sempre tenta escutar o que a adolescente está pensando, porque a gravidez, ela não envolve uma única causa, ela não é um fato monocausal, vamos dizer assim. É uma questão subjetiva, que tem a ver com desejos, com projetos de vida, né? É bem complexa essa questão. E também tem a ver com acesso a métodos contraceptivos, amplo acesso, informação de qualidade, né? A gente sempre ouve, hoje tem tanta informação sobre, né, como não ficar grávida e por que isso acontece. Mas entre a informação e a prática, há uma grande distância que tem a ver com várias coisas. Tem uma distância enorme, né? O Dr. Paulo está aqui com a gente no estúdio também, trabalha no setor público, atendimento público em relação à saúde, com muitas adolescentes, inclusive a gente sabe que os postos de saúde, os hospitais distribuem os métodos contraceptivos, mesmo assim esse gap aí da distribuição e do uso é muito grande. Agora, sendo uma gravidez desejada ou não, doutor Paulo, tem a questão do impacto no corpo da própria adolescente, que ainda está em formação também. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da expectativa que muitas vezes a própria menina tem em relação a engravidar e quando se dá conta e percebe as mudanças no corpo, nem sempre são como esperava, né? Foi colocado aqui o caso dela especificamente, não foi uma gravidez indesejada, muitas não são, mas as pesquisas, principalmente em serviço público, apontam que cerca de 20% das gestações em adolescentes eram desejadas ou planejadas. Os 80% eram gestações não planejadas nem desejadas. Então, o impacto maior é de gestação não desejada. O grande problema é que a gente chama de gestação no adolescente aquelas gestações que ocorrem entre os 12 e 19 anos, com menos de 20 anos. E muitas dessas meninas ainda estão em fase de formação, até com relação à parte hormonal e tudo mais. E a gente sabe que essas gestações, nessa fase da vida, antes dos 19 anos, aumentam o risco de hipertensão da gravidez, que o pessoal chama de pré-eclâmpsia, aumenta o risco de prematuridade, aumenta o risco de parto de criança, feto pequeno para a idade gestacional. Então, uma série de complicações que são mais comuns e ocorrem na adolescente. E o pior, muitas vezes essas adolescentes, elas escondem a gravidez o máximo que podem, principalmente com medo da reação dos pais, da sociedade, das amigas, na própria escola, e com isso elas acabam começando o pré-natal muito mais tarde. Quer dizer, se nós temos um grupo que tem um risco maior de complicação na gravidez, e esse grupo que tem uma maior complicação deveria iniciar o pré-natal o mais precocemente possível, um pré-natal mais bem cuidado. Exatamente por isso, porque ela tem mais riscos na gravidez, ela deveria ter acompanhamento mais de perto e mais cedo. E mas por conta de todos problemas sociais, esses problemas, por conjunturas sociais, ela acaba retardando a revelação dessa gravidez, iniciando o pré-natal mais tardio, o que acaba virando uma bola de neve e aumentando os riscos dessa gestação. Fabiana, você teve alguma mudança mais
complicada? Você teve uma gravidez tranquila? Como é que foram as mudanças no seu corpo ao longo do período de gestação? Então, eu tive problema de pressão. Que é o que o doutor mencionou, né? Eu fiquei muito problema de pressão e tive muito inchaço. Fiquei muito inchada e enjoava demais, demais. E você chegou a fazer o pré-natal, acompanhamento? A partir dos 4 meses. Nos 4 meses? Eu comecei a fazer o pré-natal. E que diferença você acha que teve para você, no caso de ter tido o acompanhamento nessa fase, né, já como adolescente também, primeiro filho, ainda muito jovem? Como o pré-natal ajudou você em se tornar mãe? Então, ela me ajudou, a médica falou que depois quando eu tivesse a Thaísa, eu ia participar de um projeto, né? Tipo assim, tomar anticoncepcional, as coisas assim. E assim que a Thaísa nasceu, eu não fui nas consultas, da médica. Aí eu fiquei com tanto medo que eu mesmo fui na farmácia e pedi um farmacêutico para me aplicar uma injeção, para me evitar. E eu não sabia. Um anticoncepcional. Eu não sabia de nada. Depois deu uma complicação. Que tipo de complicação? Eu fiquei ficando com problema de pressão, minha pressão ia lá nas alturas, aí foi aí que eu parei no hospital e o médico falou o que era. Eu não poderia estar tomando esse remédio. Bom, lembrando, sempre a gente fala muito e bate nessa tecla aqui no programa no Conexão Futura sobre os riscos da automedicação. Então, queria ouvir também do Dr. Paulo, como médico, uma autoridade na saúde, também é importante a gente frisar isso, né? Não tome remédio, não peça direto no balcão se você não sabe os efeitos daquele remédio, principalmente, né? Esse farmacêutico teve uma postura errada. Na verdade, não é farmacêutico. Farmacêutico é um profissional de farmácia. Quando você vai na farmácia, é um balconista, é um funcionário, que não tem é um vendedor, que não tem nem formação de conhecimento daqueles fármacos. O objetivo dele é vender e ponto, né? E, na verdade, o método contraceptivo ele tem que ser individualizado para cada caso. Tem situações que você pode ser ideal uma pílula, outras situações um DIU, outras situações métodos de barreira. Então, o ideal é que se procure um programa de planejamento familiar, hoje na maioria dos serviços universitários tem e até em postos de saúde, para tentar definir o melhor método para cada pessoa. Mas, voltando mais atrás do fato dessa gestação indesejadas, a gente tem já programas de planejamento familiar. O problema não é o acesso ao método. Planejamento familiar é um dever do Estado, direito de todo cidadão. Não só de fornecer os meios, mas principalmente fornecer as informações. E aí entra um problema básico do Brasil, que é a educação. Essas crianças que não têm informação adequada antes, engravidam na adolescência. Somente 35% das meninas que engravidam na adolescência terminam o segundo grau, contra 89% das que não engravidam. E futuramente, não tendo uma formação adequada, acabam tendo remuneração menor quando entram no mercado de trabalho. Então, isso vira um problema social em cascata, que é muito importante que a gente se preocupe e trate adequadamente. A gente está falando aqui também de serviços de saúde, já mostro para você na internet o site do Hospital Universitário Pedro Ernesto, representado aqui no estúdio pelo Dr. Paulo. Você pode acessar aí o hup.uerj.br e aqui você vai em especialidades clicando e já acha aqui obstetrícia e pré-natal, que é o nosso tema aqui desse acompanhamento, né, logo após a descoberta da gravidez. Aqui tem os contatos, aqui no Rio de Janeiro, mas com certeza aí onde você estiver no seu estado, em qualquer parte do Brasil, você entrando no site da Secretaria de Saúde do seu estado ou do seu município, você pode ter informações localizadas aí, onde tem um serviço mais próximo de você. Agora, Mariana, por outro lado, a gente está falando aqui muito das meninas, do impacto, e vocês têm um trabalho muito importante de também aproximar os meninos, né? Afinal de contas, as meninas não engravidam sozinhas. Então, os meninos têm que assumir essa responsabilidade. O trabalho que vocês desenvolvem no Instituto Papai bate também muito nessa tecla, né? Isso, o Papai surgiu com um trabalho voltado aos pais adolescentes, né? A gente sabe que na gravidez e na adolescência, a menina é adolescente, mas o pai pode ser adolescente ou não, né? Muitas vezes o pai é mais velho, já é adulto jovem, mas há sim muitos casos onde o pai também é adolescente. E as políticas públicas, os serviços de saúde, por conta de a gravidez acontecer no corpo, né, da mulher, acaba voltando sua atenção quase que exclusivamente para as mulheres, por conta do pré-natal e todas essas questões que o doutor já colocou para a gente. Mas é importante e fundamental a gente, por um lado, envolver os pais nesse processo todo, no pré-natal, dando informações, envolvendo no planejamento familiar, né?
também no planejamento reprodutivo, de uma maneira geral, e também refletir sobre os impactos que a gravidez, que a paternidade na adolescência causa também na vida dos meninos. Se talvez as consequências diretas são percebidas também, né, mais na vida das meninas, também há impactos na vida dos meninos. A questão de escolar, por exemplo, né, se as meninas acabam abandonando a escola com o processo da gravidez, o nascimento e os cuidados que né, vão se voltar para o bebê, para os meninos, por conta do papel de provedor que ainda é esperado, né, primordialmente dos homens, muitos acabam abandonando a escola para poder trabalhar poder sustentar e essa nova cumprir esse família. papel de provedor que é esperado ainda dos homens, né, nessa divisão meio que mulher cuida e o homem provê. Então, há um impacto sim na vida dos meninos e também há poucos espaços ainda onde os meninos possam expressar suas dúvidas, angústias em relação a essa paternidade que aconteceu nessa fase da vida. A paternidade e a maternidade gera dúvidas em qualquer fase, mas nessa fase mais especialmente, ainda, né? Deixa eu aproveitar e mostrar também o site do Instituto Papai, que você pode buscar outras informações sobre essa assistência prestada por eles a adolescentes, ou não, né, como a Mariana já mencionou. Você coloca aí papai.org, na verdade, a gente vai corrigir, papai.org.br, redireciona aqui para o site deles, que tem várias informações sobre os serviços prestados pelo Instituto Papai. Tá aí, papai.org.br. Fabiana, no seu caso, quando você engravidou adolescente, o seu marido na época já era maior de idade. Já. E o que influenciou? Ele também era o primeiro filho ou não? Como é que foi esse preparo dos dois, do casal? Então, ele já tinha 2 filhos do primeiro casamento, eu fui a segunda e... E ele tinha quantos anos? 22. 22. E eu tinha, quando eu comecei com ele tinha 22 e eu tinha 14. Entendeu? E quando a Thaísa nasceu, ele não me ajudou em nada. Tudo foi eu. Tudo era eu. Apesar de ter tido 2 filhos já de outra relação, ele não contribuiu muito. Ele dizia que bebê pequeno ele não pegava porque ele tinha medo. Entendeu? E era tudo eu. E eu fiquei com trauma. Na gravidez, quando a Thaísa nasceu, eu tinha trauma. Tinha horas que eu queria sair correndo. Eu chorava. Teve uma época que a Thaísa tinha 2 meses, ela ficou internada com bronquite durante uma semana no hospital. E eu fazia só chorar, pedia a minha mãe, só queria a minha mãe, chorava e todo mundo ficava assim, me olhando, das outras mães, pacientes, e eu, tipo assim, cadê o pai na hora? Não tinha pai. Não tinha esse apoio. Não Doutor Paulo, como você percebe normalmente nos atendimentos no Hospital Pedro Ernesto, a participação dos meninos ou dos pais, normalmente são as avós que chegam mais, como é a questão da família e o acompanhamento dessa adolescente grávida? Existem as 2 situações. Existe no caso do pai, eu acho que é mais ou menos meio a meio, né? Metade dos pais adolescentes assumem o papel de pai, o papel de homem, que é uma mudança também muito grande, porque a fase da adolescência, tanto o menino como a menina estão começando a se conhecer, descobrir quem eles são e o que eles esperam da sociedade, o que a sociedade espera deles. Quando, de repente, eles têm que assumir o papel de pai e de mãe, eles são atropelados por isso. Eles ficam uma dicotomia entre o papel de um adolescente que quer dormir até tarde, quer sair e chegar tarde em casa, ir para a balada, e a responsabilidade que cobram deles, que vão cobrar deles de cuidar da criança, tanto o pai como a mãe. Outra metade, das vezes, que vem a menina que engravidou, que o pai não assume e que muitas vezes a mãe, que é a avó materna, que faz esse papel do pai, de acompanhar, de dar uma força para a mãe adolescente, de ajudar a cuidar da criança e ajudar a amparar até emocionalmente a menina que engravidou na fase de adolescência. Muito bem, já tem várias participações chegando para a gente aqui. Eu quero primeiro ler a da Gleice, mas você de casa pode mandar ainda WhatsApp, Twitter, Facebook para a gente, contatos aqui embaixo para você na tela. A Gleice, ela é de Goiânia e mandou um WhatsApp para a gente. Obrigado, Gleice, por compartilhar essa história conosco. E ela conta que ela e a irmã casaram muito jovens. Ela foi mãe aos 15 e a irmã foi mãe aos 16. E aos 22 anos, a Gleice já tinha 6 filhos. E nenhuma gravidez foi planejada. Aos 34 anos, a Gleice já era avó. E aí ela conta que acabou perdendo muita coisa e hoje em dia, agora ela consegue voltar um pouco a replanejar o que ela queria fazer na vida, está estudando agora, está conseguindo aí tomar o rumo que ela tinha planejado lá atrás e acabou se perdendo aí. Então,
pode conquistar muito a partir dos estudos. Então, parabéns, Gleice, continue estudando bastante. E esse caso dela, que na verdade se reflete e se repete muitas vezes, né, Brasil afora, a gente vê tantas histórias, né, de meninas que engravidam muito cedo. No seu caso, Fabiana, o que você acha que você teria feito diferente? Você teve a oportunidade de continuar estudando ou não? Como é que foi para você depois de ter tido a primeira filha? Então, na gravidez mesmo, eu estava estudando. Eu fiquei até os 9 meses estudando da Thaísa. E foi difícil porque no colégio teve que ter uma reunião porque os pais não queriam minha presença no colégio porque como poderia servir como exemplo. Os pais dos seus colegas? Dos alunos. Mas mesmo assim a diretora deixou eu continuar estudando. Aí quando a Thaísa nasceu, com 2 anos eu voltei a estudar e como a Thaísa vivia muito doente, eu parei. Aí quando a Thaísa tinha uns 5 anos, eu voltei e terminei o segundo. Mas se eu pudesse voltar atrás, logicamente eu teria filho mais tarde, não teria filho tão cedo, teria tido mais ou menos uns 25, teria me formado, teria feito uma faculdade e teria hoje me tornasse uma mulher formada. Mas pelo fato da gravidez muito nova, muito na adolescência, eu perdi muita coisa. Eu não tive uma festa de 15 anos, eu não curti o que um adolescente poderia ter curtido. Isso tem reflexos hoje em dia na sua vida como adulta também. É. Bom, a gente já está quase aqui encaminhando para a reta final, o programa de hoje voou. Eu só quero, antes de a gente passar para as considerações finais da Mariana e do Dr. Paulo, em relação à relação sua com a sua filha. Sua filha hoje, imagino, seja uma adolescente 17, já. Ela tem 17 anos, a idade que eu fui mãe. E rola esse papo em casa sobre Rola. gravidez na adolescência? Rola. Eu sempre estou falando com ela, eu sempre coloco ela ciente em tudo, em tudo. E ela sabe hoje, o que eu fiz no passado é errado. E ela diz, mãe, eu jamais vou errar o que a senhora errou. E hoje minha filha é uma menina, uma benção, estudiosa, é uma menina que luta pelos objetivos dela e é uma menina muito vitoriosa. Bacana, bom ouvir essa história também, que esse papo rola na casa e que vocês têm essa abertura, né, para esse diálogo muito. também. Bom, a gente está quase encaminhando para o fim mesmo. Eu quero ver da Mariana em relação a esses cuidados que a gente tem que ter e também do Dr. Paulo em relação aos serviços que estão disponíveis na rede pública de saúde também. Então, primeiro, Mariana. Eu acho assim que as adolescentes e os adolescentes que engravidam, né, nessa fase da vida, é o que eles precisam de apoio, de acolhimento, né? Eu acho que depois que aconteceu, que os serviços de saúde, a família, a escola pode ajudar nessa situação, diminuir essas vulnerabilidades que já existem, acolhendo e apoiando, né? Se uma gravidez ela precisa de apoio, em qualquer fase da vida, é uma rede de apoio, né? Tem um ditado que fala que precisa de uma comunidade inteira para cuidar de uma criança, né? Na adolescência mais ainda. Então, acho que é isso, é acolher e apoiar. E informar, né? O serviço de saúde aproveitar a oportunidade de que aquela adolescente está indo lá porque engravidou e já fazer um trabalho de planejamento para que isso não volte a acontecer, como no caso da pessoa que, né, que informou. Então, acho que é isso. Muito bom. O Marcelo aqui também, lá de Minas Gerais, valeu, Marcelo, mandou um WhatsApp para a gente perguntando por que tem tanto índice alto de gravidez na adolescência. É a pergunta que todo mundo se faz quando se tem tanta informação. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né, doutor Paulo? Então, eu queria que você reforçasse a importância dos serviços públicos, da distribuição dos métodos de contracepção na rede pública, gratuitos, para quem quiser chegar lá, marcar uma consulta com o médico e poder entrar num planejamento familiar, por exemplo. Primeiro, sobre o que ele perguntou. Existe ainda muita gravidez indesejada na adolescência, porque nós temos hoje o serviço público dispensando os métodos contraceptivos, fornecendo os métodos contraceptivos, mas o mais importante é a educação desde a pré-escola mesmo. É você ter uma educação de qualidade em que o adolescente, mesmo das classes menos favorecidas, tenha perspectivas de crescer na vida e com essas perspectivas e conhecendo os métodos contraceptivos, ele vai ter interesse de adiar a gestação. O que acontece na realidade é que nós temos uma educação de baixa qualidade na maioria dos serviços das escolas públicas, a perspectiva de crescimento profissional não é grande, muitas vezes resta só para essas meninas a gravidez, a vida sexual e muitas vezes em algumas comunidades a gravidez é uma ascensão social. Elas muitas vezes engravidam de um rapaz que tem alguma ascensão maior, que tem alguma posição maior que a dela na sociedade e para ela isso seria bom. Com relação a serviços públicos, a gente tem serviços universitários, como o serviço da UERJ, como o do Moncovo Filho e outros. Na UERJ, inclusive, nós só de cuidado de adolescentes, que tem cirurgia de adolescente, ginecologia para adolescente, endocrinologia para adolescente. Então, o interessante é que
no momento que a gravidez ocorrer, desejado ou não desejado na adolescência, é que todo mundo apoie e que essa menina, o mais rápido possível, comece seu pré-natal para evitar as complicações. Muito bom. E falando aqui sobre educação, né, que nosso mote principal aqui, sempre a base da nossa discussão passa por educação. Então, também estamos no momento aí dos municípios aprovarem ou não, fazerem seus planos municipais de educação, o que eles querem e esperam para a educação nos próximos anos. E essa pauta da educação sexual, a gente sabe que é muito complexa, muitas vezes é deixada de lado, não quer ser discutida, então fica aí uma reflexão. E mostro para você rapidamente de casa, no site do Ministério da Educação, no portal do professor, tem um exemplo aqui de como professores, educadores que querem levar essa discussão para dentro da sala de aula podem buscar aí uma inspiração aqui, tem dados da aula, tem aqui muita informação, tem vídeo, você pode entrar aí e buscar no portal do professor, caso seja um educador ou não, como pode tentar introduzir esse assunto aí na sua roda junto com os adolescentes, tá certo? O tempo já estourou, me despeço, agradeço aos três aqui, muito obrigado. Espero você de casa sempre aqui no Conexão, na TV, na internet, no Periscope, no Twitter, Facebook. Até a próxima.